Olá, bem-vindos ao nosso encontro semanal do estudo da Palavra de Deus através desse guia de estudo chamado de Lição da Escola Sabatina. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos no canal, também agradecer pelos comentários, pelas visualizações, que nós possamos continuar como canal de esperança, como agente de esperança, levando salvação, levando Jesus através deste estudo da Bíblia que nós temos a cada semana. Nesse momento, eu te convido a nós fazermos uma oração para nós darmos sequência ao estudo. Querido Deus, muito obrigada pela vida, pelos cuidados, pela oportunidade e pela vida de cada irmão aqui deste canal. Que o Teu Espírito nos guie nesse momento em que vamos recapitular a lição da semana, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para a lição de número 6. E o tema da lição é compreendendo o sacrifício dentro dessa simbologia que a lição vem trazendo sobre alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Uma irmã, na semana passada, me pediu que eu explicasse a imagem da lição. E nessa imagem nós vemos um cordeiro e o sangue escorrendo em direção à cruz. E a cruz em forma, lá tem um coração em volta e a luz resplandecendo. Mas nesse caminho nós vemos pessoas também, indo em direção a esta cruz. Nós sabemos que o cordeiro simboliza Jesus, porque ele morreu em nosso lugar. Esse cordeiro simbolizava Jesus, que um dia morreria na cruz para nos salvar. Nós sabemos ali em Êxodo 29 que um cordeiro ele era morto pela manhã e o outro cordeiro era morto à tarde. Ou seja, era um sacrifício contínuo. Esta simbologia vem nos ensinando que Deus se preocupa que nós tenhamos compreensão do plano da redenção. Então, Deus é muito didático. Ele instituiu este sistema sacrificial para nos levar de forma prática a um entendimento maior do que significava aqueles sacrifícios ali. Então, Jesus, ele é quem nos atrai a ele. Tem um verso na Bíblia que diz que quando Jesus ele fosse levantado, atrairia todos a ele. Então nós vemos aqui nessa imagem pessoas caminhando em direção à cruz. Quem nos atrai, quem nos chama ao arrependimento é Deus. E quem nos salva é Deus. Então a cruz aqui é o símbolo de Cristo morrendo por nós. E nós, em direção à cruz, nós vamos encontrar salvação. A lição vem falando que, aqui na introdução, que João Batista declarou em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Bíblia, o tema do sacrifício, ele percorre pelas páginas sagradas e desempenha um papel central na grande cena do Apocalipse, em que João é levado até a sala do trono e ali João vê o Cordeiro que foi morto. Nesta semana, estudaremos temas ligados aos sacrifícios do Antigo Testamento. A lição de domingo, sacrifícios inúteis? Como assim? Se esse sistema que Deus instituiu ali no Velho Testamento, em Levíticos, Êxodo, e Deus vai falando para nós que aquilo era necessário para que nós pudéssemos ter vida, né? E aqui a pergunta diz, sacrifícios inúteis? Poderia ser esses sacrifícios ofertados todos os dias de forma inútil, que Deus não se agradava? Podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios de seu povo. E a lição de domingo vem com umas passagens bíblicas de Isaías, capítulo 1, capítulo 56 e Salmo 51:17. Que lições importantes sobre os sacrifícios são ensinados nesses textos? Aqui, vamos ler Isaías, capítulo 1, verso 11, diz assim, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Então Jesus, Deus aqui está dizendo que ele estava farto destes holocaustos. E que lições importantes nós tiramos desses textos? Que os sacrifícios não tinham valor em si mesmos. Eles apontavam para o sacrifício de Cristo e deveriam revelar a transformação interior
de quem os oferecia. Essa trágica situação não foi a primeira vez em que Deus rejeitou os sacrifícios. Nós indo para a história em si da Bíblia, nós vemos que Deus também rejeitou sacrifícios anteriormente. O comentário da lição, ele nos traz o seguinte: Isaías 1, capítulo 1 aqui de Isaías. Isaías estava em visão. E nesta visão, Isaías vê o povo de Deus, vê que o povo de Deus, que Deus criou, aquele povo que Deus engrandeceu, aquela nação que Deus tinha estabelecido, Isaías viu em visão que essa nação se corrompeu e abandonou o Senhor. Então, aqui vem nos versos de 5 a 8, Deus, como médico dos médicos, diagnosticando a enfermidade do seu povo. No entanto, o povo se recusa, e eles se recusaram em buscar o Senhor. Aqui no texto diz que o boi tem entendimento, mas nós, seres humanos, não temos. Então, aqui o povo se recusa a buscar Deus, em Deus a cura que eles precisavam. Ainda assim, doentes, pecando, eles ofereciam sacrifícios, ofereciam o culto a Deus. Doentes na prática do pecado, sacrificavam a Deus. A gente vê na instituição ali dos sacrifícios que Deus pediu que os cordeiros eles fossem sem mácula, sem defeito, né? E o pecado dos líderes e dos habitantes de Judá eram tão grandes quanto os pecados de Sodoma e Gomorra. O Isaías vem mencionando aqui na narrativa bíblica. Isaías 56, versos 6 e 7 diz que Deus não exclui ninguém. O Senhor reúne ao seu redor todos os que respondem ao seu chamado com fé, obediência. E Deus também pune os desobedientes. Ainda o texto que a lição traz de Salmo 51, 17, que Davi fala que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. O Senhor aceita e perdoa aqueles que lhe confessam seus pecados com sinceridade, se humilham diante dele e reconhecem que dependem da sua graça. Isaías 1:11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto, não posso suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. Deus condena o culto hipócrita. O Senhor rejeitou os sacrifícios e a observância religiosa de seu povo por causa de sua autossuficiência. Deus condena a autossuficiência. A atitude de autossuficiência domina o mundo. Cuidemos para que também esta autossuficiência não venha dominar as nossas vidas. Tenhamos o cuidado com os rituais vazios, destituídos de um coração quebrantado. Lembram de Abel e de Caim? Que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Deus aceitou de uma e rejeitou de outro? Antes de aceitar o culto oferecido a ele, Deus aceita a atitude correta do adorador. Qual tem sido a nossa atitude? A atitude de fé, submissão, de entrega verdadeira e obediência? O sacrifício de Abel foi aceitável, porque ele confiou na promessa de um Salvador vindouro e na expiação que seria feita em seu lugar. Quando ele ofereceu o cordeiro, ele reconhecia que ele era, Abel, um pecador. E que Abel necessitava de um Salvador. Se aquele animal prefigurava Cristo, que um dia morreria na cruz por nós, Abel aceitou essa provisão em seu lugar. Porque de Abel mesmo não tinha nada que pudesse fazer com que ele fosse salvo. Assim como nós também. Em nós não há nada que nos torne salvos, a não ser a nossa fé em Cristo Jesus, que é o nosso Cordeiro perfeito. O sacrifício de Caim foi rejeitado, porque ele não via a necessidade de um Salvador. Hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas rejeitam Cristo porque acham que não precisam de um Salvador. Que eles mesmos são suficientes para terem uma vida que talvez, na sua ignorância, cheguem ao céu. Mas há muitas pessoas assim também hoje, autossuficientes, como Caim. Ele ofereceu um sacrifício centrado em si mesmo, nas suas preferências. Que sacrifícios eu estou oferecendo hoje a Deus? Que forma estou adorando a Deus? Um sacrifício, uma adoração semelhante ao de Abel ou ao de Caim? Como estou adorando? Como Deus pede
ou do meu jeito, da forma que me agrada mais? Ah, eu vou fazer assim porque é assim que eu gosto. E não é assim. Nós somos salvos em Jesus, chamados para servi-lo, de maneira que glorifiquemos o seu nome e exaltemos a sua palavra, acima de qualquer achismo, acima de qualquer gosto pessoal, acima de qualquer preferência, sua ou minha. A lição de segunda-feira: sangue de touros e de bodes. Alguns criticam os sacrifícios alegando que eles eram cruéis e, em certo sentido, injustos. No entanto, a intenção é exatamente essa. A morte de Cristo foi cruel, severa e injusta. O inocente morreu pelo culpado. Ali naquelas cenas dos sacrifícios diários, o pecador levava a vítima, o cordeiro, até ali o santuário, e ele colocava a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado e degolava o animal. Gente, isso era todos os dias se repetir no santuário. Esse sistema de sacrifício eram diários, contínuos. Porque o pecador precisa de um salvador. Nós precisamos de Cristo todos os dias da nossa vida, para sermos vencedores. E então aquele homem, aquele pecador fazia aquele sacrifício no animal, cortava o pescocinho dele, e o sangue jorrava. E de certa forma é cruel, né? Mas Cristo, que não tinha nada a ver com esse pecado que nós fizemos, foi ele também morto por nós, derramando o seu sangue por nós, pecadores. Porque aquele sangue de animal ali simbolizava o sangue que Jesus ia um dia derramar por nós. O sangue do animal em si não tinha nenhuma função, não limpava o pecador, mas a fé que o pecador colocava naquele sacrifício, que simbolizava Cristo futuramente, sim, valia, isso valia. E então a gente se pergunta, é justo o inocente morrer pelo injusto, pelo culpado? Não, mas era preciso. O que falar sobre os sacrifícios de animais que eram realizados diariamente? Esses cordeiros sacrificados ali todos os dias representavam Jesus, como nós já falamos, que na cruz morreria pelo pecado humano. O que Hebreus 10, de 3 a 10, nos ensina sobre os sacrifícios que o povo de Deus oferecia na época do Antigo Testamento? Se os sacrifícios eram incapazes de salvar realmente os pecadores, por que eram oferecidos? Os sacrifícios do Antigo Testamento, como nós já vimos, eram sombra do verdadeiro sacrifício que seria oferecido por Cristo. Os pecadores expressavam fé no Messias que viria. Então, se aquele sangue, aqueles sacrifícios animais eram capazes de nos salvar, mas os pecadores, ao realizar esse sacrifício, eles expressavam fé em Jesus que viria. O que o Espírito de Profecia nos diz sobre este assunto? Aqui nos fala que a Moisés foi desdobrado o sentido dos tipos e sombras que apontavam para Jesus. Moisés anteviu o fim daquilo que era transitório. Aqueles sacrifícios ali, eles teriam um fim. E Moisés teve esta visão, esse entendimento, que teria fim quando Jesus fosse morrer na cruz por cada pecador. O cordeiro morto tipificava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mensagens escolhidas. Foi revelado ao ser humano decaído o plano do infinito sacrifício pelo qual devia ser provido a salvação. Coisa alguma, a não ser a morte do querido Filho de Deus, poderia expiar o pecado humano. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, só Jesus pode nos salvar. Não há nenhum outro debaixo dos céus, nenhum outro nome há que nós possamos ser salvos, a não ser Jesus. Se não existisse o pecado, os homens jamais teriam conhecido a morte. Lembro da lição passada do primeiro mandamento que Deus deu ao homem, que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comessem, certamente eles morreriam, e o pecado trouxe a morte. Por isso nós precisamos desse cordeiro, desse sacrifício, Cristo Jesus. No inocente animal morto por sua própria mão, porém, o homem contemplava o resultado do pecado, a morte do Filho de Deus em seu lugar. Quando o homem pecador colocava a mão na cabecinha do animal
e ali ele confessava o seu pecado e degolava o animal, ali ele estava contemplando, melhor dizendo, a morte de Cristo futuramente em seu lugar. O plano de salvar pecadores, somente por meio de Cristo, era o mesmo nos dias de Adão, os mesmos nos dias de Noé, o mesmo plano em toda a geração que sucedeu a estes homens. E o plano de salvar pecadores por meio de Cristo ainda está em vigor. É o mesmo plano em nossos dias hoje. Se você está procurando ser salvo, não há salvação em nenhum outro nome, só em Cristo Jesus. A lição de terça-feira, o Cordeiro Pascal. Apocalipse se refere a Jesus como Cordeiro cerca de 30 vezes. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou cordeiros como símbolos do Messias que viria. O que a Bíblia ensina sobre Jesus como sacrifício da Páscoa? O que essa verdade significa para nós? Êxodo 12, de 1 a 11, Isaías 53, 1 Coríntios 5 e Apocalipse 5, 6 falam do Cordeiro. Em Êxodo, quando o povo de Deus estava ali no Egito e as pragas estavam caindo e Deus querendo levar o seu povo para que o adorassem ali no deserto, e as pragas caíram e por fim, ali Deus pediu para Moisés instruir o povo sobre a necessidade de sacrificar um cordeiro. E ali foi instituído a Páscoa. Jesus, como Cordeiro da Páscoa, sem defeito, o único ser humano cuja vida satisfaz plenamente a santidade de Deus, foi humilhado e morto pelo pecado da humanidade. A morte de Jesus é o único meio da salvação humana. O Espírito de Profecia complementa dizendo que a observância da Páscoa começou com o nascimento da nação hebraica. Na última noite de sua escravidão no Egito, quando não havia sinal de libertação, Deus lhe ordenou que se preparasse para um imediato livramento. E o que eles deveriam fazer? Foi advertido a Faraó do juízo final sobre os egípcios e deu aos hebreus instruções para reunirem a família dentro de casa e sacrificarem o cordeiro. Interessante que Deus ainda se preocupa com as nossas famílias. Deus quer que nós reunamos a nossa família para também vivermos essa experiência de termos Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Foi instruído aos hebreus que colocassem sangue nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse à meia-noite, onde tivesse o sangue, ele passaria por alto. Aquela família seria poupada. Meus queridos amigos, nós vivemos tempos difíceis. Precisamos também ter o sangue do Cordeiro nas portas das nossas casas, nas portas dos nossos corações, para que nós sejamos protegidos, para que nós sejamos guardados nesses dias finais que estamos vivendo. Só Jesus pode nos salvar. Que tenhamos Jesus, o nosso Cordeiro, em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Assim como o pecador confessava o seu pecado e aquele pecado era transferido para o Cordeiro que simbolizava Cristo, Cristo nos pede que deixemos que Ele leve os nossos pecados e nos impute a sua justiça. Temos muito a aprender com Cristo. Cristo, ali na sua morte, levou os pecados do mundo. Hoje Ele quer que nós confessemos os nossos pecados também. Porque aquele Cordeiro que foi morto, ressuscitou e hoje está no santuário celestial. Cristo está complementando a obra da salvação. Ele está ali limpando o santuário dos pecados que nós confessamos, que nós levamos a Ele. Então não precisamos carregar pecados em nós. Confessemos esses pecados e deixemos com Cristo. E Ele ali no santuário vai estar nos purificando, nos limpando, nos conferindo força e ânimo para vivermos sem pecado. Porque em Cristo nós precisamos ser vencedores contra o mal, contra as más tendências, contra os pecados acariciados. Que nós possamos estar confessando e deixando com Jesus, que está fazendo o apagamento desses pecados ali no santuário celestial, nesse tempo em que nós vivemos, que antecede a sua vinda a esta terra.
Cristo era representado pelo Cordeiro sacrificial, sem defeito e sem mácula. Jesus foi crucificado ali, quando ele esteve aqui na terra. Ele foi sacrificado na festa da Páscoa. No corpo e na alma, Jesus era um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade por meio da obediência às suas leis. Nós em Cristo, nós podemos ser vencedores. A lição de quarta-feira, Jesus no templo. A história da salvação envolve duas realidades que à primeira vista parecem contraditórias. Deus quer restaurar a comunhão que tínhamos com Ele e anseia estar próximo de nós. No entanto, a lição diz que trazer pecadores à presença de Deus nos levaria à destruição. Por isso, Jesus veio nos reconciliar com Deus. Deus quer estar conosco. E Deus enviou Jesus, o Cordeiro perfeito, para nos reconciliar com Ele, com Deus. Ageu 2, de 7 a 9, enquanto o segundo templo estava sendo construído, o profeta Ageu fez uma promessa surpreendente. O novo templo seria mais glorioso do que o anterior. O que essa profecia queria dizer? Essa profecia de Ageu queria dizer que o Messias, com a sua presença, encheria esse templo de glória. Deus se fez carne e habitou entre nós, entre os homens. Ali, quando Salomão dedicou o templo, a glória de Deus encheu o templo. E nós vemos aqui, quando Ageu faz essa profecia, ele está se referindo ao Messias, Jesus. Jesus, em pessoa, encheu o templo nos dias do Novo Testamento. Esse Jesus que pediu que Moisés fizesse um santuário, porque Deus queria habitar no meio deles. Esse Jesus agora está literalmente habitando. Ele é o Emanuel, Deus conosco, ali no Novo Testamento. E o templo teve o privilégio de ter a pessoa de Jesus ali por inteiro, habitando por vários períodos com o povo naquela época. Porque no tempo designado da profecia, o Senhor Deus, que veio na viração do dia falar do plano da salvação, do Messias que viria salvá-los, essa profecia se cumpre. Aquele Jesus que vinha todos os dias falar com Adão e Eva ali, e depois veio falar do plano da salvação para eles quando eles pecaram. Esse Jesus que viria salvá-los, essa profecia se cumpre aqui. O Messias veio em nossa direção. Ele se tornou um de nós. Jesus sentiu fome, sede, cansaço. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Jesus trabalhou incansavelmente para o Pai. Trabalhou ensinando, pregando e curando, com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus. Assim como Jesus encheu o templo com a sua presença, Ele também quer encher o templo que sou eu e que é você. Ele quer nos encher com a habitação do Espírito Santo. O desejo do Pai sempre foi estar conosco, se relacionar comigo, se relacionar com você. Que pai ou mãe não gostam de estar junto, de estar perto dos seus filhos? Eu tenho um filho que está muito, muito longe de casa, muito longe de mim. E o meu desejo era que estivesse pertinho de mim. Então Deus, Ele quer que nós estejamos perto dEle. E por isso, Jesus veio habitar conosco. Jesus foi para o céu, mas Ele enviou o Espírito Santo para estar habitando em mim e em você, porque somos templo do Espírito Santo. E Deus, Espírito Santo, habitando em nós, nós estamos conectados com Deus. Amém? Imagina o Criador, que é Deus. Se nós somos pais, desejamos estar com os nossos filhos, imagine Deus, o Criador. Não estaria mais desejoso de estar conosco, seus filhos? Ainda mais nós vivendo neste contexto de conflito, de grande conflito que nós estamos, nós estamos nas cenas finais da história e o conflito cada vez mais vai ficar acirrado contra nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo almejam que nós estejamos em conexão com Ele, unidos, tendo Cristo, tendo a habitação do Espírito Santo em nós, para que nós possamos suportar as provas que estão vindo
contra nós nesses últimos dias. Porque criaste todas as coisas é a lição de quinta-feira. Em poucas ocasiões, foram os profetas levados tão perto de Deus em visão para que vissem seu trono. Ezequiel viu esse trono. Isaías visitou o templo celestial em visão. E João foi levado ao trono em visão também. Esses textos de Isaías, Apocalipse, quais são as semelhanças entre estas visões? Observe a ordem dos eventos. Qual assunto é apresentado primeiro? O que vem depois? Que verdade sobre Deus é enfatizada? Nós vimos que essas visões falam de seres celestiais. Tanto em Isaías quanto em Apocalipse, estes seres celestiais destacam uma coisa. Eles destacam a santidade de Deus. Em outra semelhança que nós vimos entre as visões é a pecaminosidade humana em contraste com a santidade de Deus. Ai de mim que sou impuro de lábios, disse Isaías. João chorou porque ninguém era considerado digno de abrir aquele livro. Isaías se reconhece como homem de lábios impuros e João se acha indigno. E nós, como nós nos consideramos? Nós somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como nosso Redentor. A cruz nos revela duas verdades. Primeiro, Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. Segunda verdade, a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz poderemos ser salvos. A cruz, ela nos iguala a todos. A cruz diz para mim e para você que nós somos pecadores e que nós carecemos de Jesus, o nosso Salvador. Jesus atua em nosso favor nas cortes celestiais, enviando seus mensageiros para prestar auxílio a todo sofredor. O trabalho de Jesus por nós continua em andamento ali no santuário celestial. Portanto, meu irmão, minha irmã, para finalizar este estudo da semana, peço que nós, sabendo que Jesus está no santuário, intercedendo por nós, apagando pecados que nós confessamos, que nós permaneçamos nessa atitude de dependência de Deus, que tiremos da nossa vida a autossuficiência, que nós reconheçamos que nós somos, assim como Isaías, impuros e assim como João, indignos, que nós possamos colocar os nossos olhos todos os dias lá no Santíssimo, porque é de lá que o nosso socorro tem vindo. É de lá que a nossa ajuda para permanecermos caminhando de fé em fé tem vindo. É do santuário celeste, onde Jesus, aquele cordeiro que foi sacrificado, está hoje vestido como sumo sacerdote, cuidando da nossa vida, para que nós continuemos sendo salvos a cada dia. Que possamos depender de Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e que hoje continua nos salvando ali no santuário celestial. Que nós dependamos dele a cada dia. Que nos ofereçamos como sacrifícios vivos a este Deus que tanto nos ama e tem cuidado de nós. Que o Senhor nos abençoe. Se este conteúdo foi bom para você, compartilhe com outros e vamos falar desse Jesus que um dia foi morto, mas que hoje vive para interceder por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.